Bom dia. Senhor presidente, senhoras e senhores colegas, aos telespectadores, aos caxienses aqui presentes, eu trago aqui nessa tribuna hoje um assunto de interesse público, com certeza, né? É sobre a Estrada dos Romeiros. A Estrada dos Romeiros, ela compõe um dos mais tradicionais locais de peregrinação da região Nordeste, que liga o Santuário de Caravaggio a outros roteiros turísticos, bem como aqui falou o nobre colega vereador Gustavo Toigo, da intenção, né, então, de fazer ali uma rota turística. O asfalto, esse projeto, ele é ele integra o programa de afastamento do interior, inclusive iniciado em outras administrações anteriores. Ele tem recursos contratados pela Prefeitura de Caxias, a Corporação Andina de Fomento, em regime de empréstimo. O asfalto abrangerá desde a rotatória da RSC 453, no acesso ao Distrito Industrial, até a divisa com Farroupilha, totalizando uma extensão de 3,8 quilômetros. Serão investidos aí 6.700.000 neste trecho, com previsão de conclusão da obra no segundo semestre de 2019. Hoje, os trabalhos realizados pela Codeca avançam na segunda metade do trecho com a topografia, demarcando o local. No entanto, existem algumas adequações que os moradores estão solicitando. E é aqui que eu gostaria de fazer alguns relatos e algumas solicitações ao Poder Executivo. O que ocorre? Os moradores ali do entorno da rua projetada, que se chama Alberto Gusato, que vai se integrar com a Frederico Segala, saindo do Samuara, estão propondo uma alteração de um pequeno ponto do projeto que não dialoga com a realidade encontrada naquele local. O que eu quero dizer? Deixa eu ver se consigo pegar o microfone sem fio. Colocaste o vídeo. A topografia esteve no local, ali a empresa do senhor Everton Reolon. O senhor Everton e alguns moradores ali fizeram um abaixo-assinado para que essa pavimentação acontecesse. Porque se nós passarmos aí, a sensação que a gente tem não indo sempre lá é de que não há movimento, mas é uma estrada muito movimentada. Então, se os senhores puderem ficar ali e observar, é muito movimento. O senhor Everton, ele é proprietário de uma empresa ali e mora nesse local. Acontece que, no projeto, a rua precisa ser alargada 5 metros. E a CEPLAN projetou que fossem alargados pela parte de cima da rua, aonde tem algumas casas, algumas empresas, e os moradores ali estão solicitando que esse alargamento seja feito naquele ponto ali, que ali é um morro, é uma subida onde dá no Samuara, onde os caminhões, inclusive da seu Adiló, Oi? Exatamente, ali da empresa Seara, pegavam água no Samuara e desciam ali, né? Mas é muito movimento, por isso. Então, ali, ó, ali é o pavilhão do seu Everton. A rua vai sentido aonde ele tem a piscina, aonde ele tem o canil. A prefeitura quer cortar ali, ó, para seguir para lá e subir mais 5 metros.
Os moradores estão solicitando que seja na parte direita. Inclusive, ali tem uma curva, essa curva sairia, deixaria a estrada mais reta. O que ocorre? Sinceramente, uma opinião minha, um entendimento meu. Olha, ali é a curva. Se eles entrar por aqui, eles vão cortar essa curva. Os engenheiros, arquitetos da CEPAM, não todos, porque ali nós sabemos que tem muitos engenheiros e arquitetos de prestígio, de pessoas que nos atendem muito bem na CEPLAN. Eles dizem que ali tem o rio na parte de baixo. Mas que eu saiba, a água não sobe, né? A água sempre desce. Então a água vem lá de cima. Lá também tem o rio onde eles querem abrir. Esse não é o motivo pelo qual não poderia ser alargada a parte de baixo. Nós temos na parte de baixo, passa aquele, onde tem a azulzinho, não. Nós temos ali já, aí, onde passa a rede da Eletrosul. Tá? Então, a Eletrosul teve permissão para desmatar, para fazer também. Nós temos, por isso acho eu aqui uma conclusão dessa vereadora, de que quando se pede uma licença ambiental, o senhor pode falar com maior propriedade, vereadora Diló, é uma série de burocracia, uma série de papéis para preencher, e eu acredito que tenha sido esse o empecilho da CEPLAN. Porque não justifica, caros colegas, que não se possa trazer a rua para o lado direito, sabendo que no plano diretor existe ali, um pouquinho mais acima ali, um planejamento de abertura de uma rua, que vai ligar essa estrada com o loteamento ou o bairro Cidade Industrial. Então, se ali tem permissão para passar a rede elétrica, se ali tem, pelo próprio planejamento, pela CEPLAN, Secretaria de Planejamento Municipal, alinhado, destinado, aprovado uma rua, só chego a esta conclusão, de que foi má vontade, ou não saíram da cadeira, não foram lá ver, não conversaram com os moradores. E esse é o momento que nós, eu como vereadora, e ouvindo aquela comunidade, venho aqui pedir aos nobres pares que nos ajudem. Eu já conversei com o Caetano, com o líder de governo, Chico Guerra, o morador, o Evandro, ele já conversou com os engenheiros, arquitetos, secretário Pavan, e há uma resistência aí. Eu quero falar também dos postes de luz. Aonde eles querem alargar a rua, existem os postes de luz, que é mais uma despesa para o município. Cada poste, pela informação que nós temos, custa entre R$22 mil a retirada. Então, não se entende o porquê uma secretaria não está dialogando com a outra. Pelo secretário Pavan, estive conversando com ele, eu mostrei, ele esteve lá. Ele também entende que poderia ser feito algumas modificações, mas a CEPLAN está irredutível. Então, eu venho aqui pedir a todos os senhores, inclusive o Evandro me disse, permite uma parte, conversa com os vereadores, o seu Adiló também conhece lá, o próprio... Ó, vocês estão vendo ali onde agora a assessoria conseguiu
pegar na internet, aquele azulzinho ali, onde diz bairro São Giacomo, é a previsão, aqui mais para baixo, ó, tem a previsão da rua... Como? É a verde, né, Paulo? Desculpa. Então, ali é a previsão da abertura de rua. Então, se há previsão, se há no planejamento, no plano diretor, que a rua terá que ser aberta, não se entende o porquê de tirar a poste de luz, acabar com a piscina de um morador, o canil do proprietário, cortar araucárias mais na frente de um outro vizinho. A gente não consegue compreender. Uma parte, vereador Bandeira. Não, vereadora da Gladson, parabenizar também trazer esse assunto. E eu também tenho várias demandas nesse sentido também. E é de fundamental importância nós trazemos esses assuntos a esta casa para resolver isso. Eu vejo que lá em São Maximiliano também nós temos uma rua no mesmo sentido a essa. Também nós precisamos fazer uns atalhos, não, os colegas. E o que eu quero dizer? Se é proibido por isso, aquilo, se as nossas leis impedem, seja CEPLAN, seja meio ambiente, nós temos que modificar, então, que se mude a lei, nós temos que começar a trabalhar nesse sentido, de ajustar essas nossas leis, modificar, flexibilizar essas nossas leis, para que se abra. Hoje nós temos maquinários pesados, nós temos, como já falei ontem, máquinas eficientes que faz assim, tão rápido, podemos dizer hoje. Uma vez era de picareta tu ia abrir uma rua, hoje não é mais. É fácil, é rápido, é só querer. Então vejo que é de suma importância, porque ali muitas famílias, a cidade ganha com isso e a nossa região. Obrigado. Muito obrigado. Lembrando que ali era uma área rural, hoje ela é uma área urbana. Existe o rio, sim, na parte de baixo. E ele já está todo, ele não era assim. Ele já está todo fora do leito dele. Inclusive provocando vários alagamentos na rua quando chove. Tem ali a Secretaria de Obras fez uma intervenção, quando eu ainda era subprefeita, foi feita uma pontezinha ali, né? Feita uma tubulação, reforçado. Então, acredito eu que seja uma vontade para realizar. A sua parte, vereadora Diló. Obrigado, vereadora Gladys. Existe uma tradição dentro da CEPLAN e até mesmo pessoas que estiveram na Secretaria de Obras, quando vai pavimentar uma estrada, fazer pelo leito normal. Isso simplifica o trabalho, o licenciamento, etc, etc. Quando estávamos na secretaria, nós lutamos para mudar uma curva, que é uma espécie de ferradura, quem vai dos Dalanho ao encontro do asfalto de São Marcos a Criúva. Está lá para quem quiser ver. Faz uma verdadeira curva, aonde o proprietário autorizou passar reto, é o mesmo proprietário. E está lá. Não conseguimos demover o pessoal. Por quê? Porque existe uma cultura dentro desses técnicos de fazer pelo leito tradicional, porque ali, quando tu vai mexer, tu tem que enfrentar o licenciamento ambiental, daí alguém encontra ali uma toca de coruja, o dente de um cacique índio que passou aqui há 300 anos atrás, e aí começa o problema. Então, os técnicos têm essa tradição de seguir o leito normal. Não é uma má vontade, é o empecilho para liberar um projeto. Se vocês observarem a estrada do vinho que desce aqui do São Caetano, quando eu vi o projeto, eu pedi se iam pagar por metro ou por curva. Muitas, mas a maioria delas dava para melhorar o raio e tal. Então, isso aí não dá para culpar os técnicos hoje, mas eu acho que a sua luta, a vereadora Gladys, é importante, porque isso aí está escancarado que o trajeto à direita fica melhor. Mas assim, não vamos culpar porque eles enfrentam essa resistência. Aí começa a trancar os projetos e não vai. Então essa cultura de largar no leito tradicional, pegando o eixo carroçável, 5 metros para cada lado, mais ou menos é essa
cultura. Mas eu acho importante, pertinente a sua colocação, melhora o raio, e se a gente se determinar, a gente consegue. Ali em Fazenda Souza, na frente do balneário ali, nós conseguimos mudar o traçado na época, porque a engenheira Mara foi persistente, enfrentou o pessoal e conseguiu licenciar um novo traçado que está lá hoje visto muito melhor que o antigo. Então, às vezes, tem que enfrentar certas coisas. Obrigado Sim. pela parte. Eu que agradeço a sua contribuição. Meu líder, uma declaração de líder, por gentileza. Uma declaração de líder. Senhor presidente, uma declaração de líder, a vereadora Gladys Frisso, através do MDB. Declaração de líder da bancada do MDB, segue com a palavra a vereadora Gladys Frisso. Obrigada. Senhor Adiló, eu concordo com o senhor no que o senhor diz, que é muito mais fácil seguir o leito. Porém, há necessidade de alargamento. Se há necessidade de alargamento, já não vai mais ser como ela está, tem que ser alargada, né? O proprietário, é bom que a gente deixe bem esclarecido, o proprietário do lado esquerdo é o mesmo do lado direito, tá? Então não é uma questão de que eu não quero naquilo que é meu. O dono da terra de cima é o mesmo do dono da terra de baixo. A terra de cima tem... Vocês estão vendo ali a sinalização de quantos postes de luz tem. Naqueles pontinhos pretos, aí. O custo que a prefeitura vai ter em trocar e pagar todos esses postes, porque eles vão ficar, que a gente é conhecedor disso, no leito da estrada, né? Então tem que ser removido. Vão ter que indenizar a piscina, o canil, talvez até o pedaço da residência, que o proprietário dessa empresa é o mesmo da terra de baixo, que está autorizando passar na terra de baixo. Não, parece, desculpa de novo, outra vez, novamente, vereador Adiló, mas é falta de boa vontade. Agora, se a SEMA, a CEPLAN, não podem agilizar o que está acontecendo ali, agora é o momento, depois não adianta mais. É agora que tem que sentar. Foi detectado o problema agora, pois então agora é que vamos ter que resolver. Se não perceberam antes, que se faça agora a solução. O que não dá para entender ou para aceitar é que, como está no projeto, será feito e acabou. Não é assim. Acredito que não é assim. Seu à parte, vereador Wes. Vereadora Gladys, muito oportuno. E aí me lembro, vereadora Adiló, enquanto estava de subprefeito lá em Galopes, de novo. Tem uma partezinha no meio da estrada, já consolidada, do Alto de Galopes, que eu desviei, feita com as máquinas de lá. Para melhorar, tinha sempre um atolador ali, enfim, na mesma propriedade, o mesmo proprietário. O secretário agora estava lá fazendo um alargamento, um belo alargamento, chegou ali e parou. E o CEPLAN não quer nem saber, eu já fui lá, melhorou, mas eles não aceitam. E nessa situação, me parece, a vereadora Gladys, que a pessoa que fez o projeto, olhou o que era melhor para ele. Exato. Que é facilitar. O custo era o segundo plano. Porque ali vai custar 3 vezes mais tirar todos aqueles postes ali, ao invés de fazer aquele trabalho, retirar de curva, talvez resolveria também alguma coisa do problema da contenção do rio. Então, é muito fácil quando a gente trabalha na frente do computador e olha pelo computador, como numa época lá eu falei também da curva do Tchaca, não vamos tirar para o lado de cima. Se era para tirar para o lado de cima, 20 anos atrás tinham tirado. Não dá. Mas tem que sair da frente do computador, tem que ir lá olhar na prática. E eu acho que falta muito disso. Sair do cômodo e ir no local. Obrigado, vereador. Obrigada pela contribuição. De fato, vereador, nós temos ali 12 postos de luz. Uma parte, vereadora. Eu acredito que essas despesas já estão embutidas, né, no financiamento, porque tudo isso foi previsto. Não acredito que não tenha sido previsto. É uma despesa já prevista, porém, uma despesa que poderia ter sido evitada. O grande ponto é
por que a Secretaria de Meio Ambiente e a CEPLAN e obras não têm um entendimento, eu não consigo, sinceramente, senhoras e senhoras, compreender por que tanta dificuldade do meio ambiente. Nós sabemos que muitos loteamentos aí, eles têm uma agilidade maior. Dependendo do interesse da cidade, eu estou dizendo, né? No caso, quando há interesse para o bem-estar, há necessidade de que esses projetos sejam avaliados com urgência, com prioridade e juntamente com todas as secretarias. Aqui, nesse ponto, o empresário, então, Everton Reolon, ele, como empreendedor e morador ali, ele acredita que essa é a melhor solução. Outros moradores já tiveram à frente dos seus lotes, feitas conforme o projeto e contra a sua vontade, por não saber aonde procurar ou o que fazer para que isso não tivesse acontecido. Agora já aconteceu. O que o empresário Everton aqui está alertando é que não ocorra isso. E ele me disse, olha, Gladys, eu vou ficar plantado aqui na frente, não vai entrar máquina nenhuma. A obra vai parar de qualquer jeito. Então é preciso, o vereador Chico Guerra foi muito atencioso, ontem quando eu, inclusive, ele coloquei o assunto. Se possível, uma parte, vereador. Sim, o senhor me pediu, né? Tá. O seu a parte, vereador Toigo. Muito obrigado, vereadora Gladys Frisso. Lhe cumprimento por esse pronunciamento. 2 minutos. A gente sabe que o nosso governo tratou a questão das pavimentações e melhorias do interior com grande prioridade, porque nós sabíamos que era preciso desenvolver também a área rural, fortalecer o turismo, escoar a produção, né, sem danos aos alimentos, e a Estrada Municipal dos Romeiros também foi contemplada, né, com esse financiamento na 3ª etapa do PAI. Nós sabemos que sempre que se faz um projeto desse, precisa ser pensado na magnitude do que significa isso. Para se ter uma ideia, ali são 3 situações. A questão que hoje a Romaria é um bem cultural imaterial, né, reconhecido no município. Também ali vai compor um trecho dos caminhos religiosos, futuramente com mais 5 municípios, a rota de Caravaggio. Portanto, vai ter uma demanda maior de circulação de veículos, né, de vans, de ônibus. E a sugestão que Vossa Excelência traz é uma questão que precisa ser analisada e pensada, porque vai aumentar o tráfego, né, de turistas nessa região, né, que vão passar por essas vias. E nós entendemos, sim, que a qualquer tempo, ainda é tempo de se repensar na melhoria dos projetos. Se existe sim ali uma questão de um alargamento de um futuro, eu acho que nós podemos sentar com o planejamento, com a secretaria e verificar se ainda existe a possibilidade de alterar o projeto, porque quando se faz um contrato, uma operação de crédito como essa, como foi feita com a CAF e um aproveitamento através de uma agência financeira, eles já exigem o projeto para as licenças ambientais, a questão do projeto arquitetônico e viário. Não sabemos se ainda temos tempo disso, né, o que acarretaria talvez a perda desses recursos para pavimentar a obra. Mas eu acho que todo esforço é importante, estamos fazendo o alerta antes de começar a obra e existe todo um interesse nessa situação. Seremos parceiros de Vossa Excelência. Obrigada. Vereador, acho que não consigo lhe dar uma parte, eu quero só encerrar, me perdoa. Primeiro quero agradecer, então, ao nobre colega vereador Rodrigo Beltrão pela gentileza de ceder ao seu espaço, assim, em cima da hora, vereador. Conte comigo também, quando o senhor precisar. Eu só queria colocar aqui, para encerrar isso, senhor presidente, dar um exemplo do que aconteceu com a RGE e a SEMA. Santa Lúcia, do Piauí, tinha um conhecido meu, inclusive, que ele comprou uma terrinha lá e ele precisava botar a luz para ir morar com a família. E ele ficou pleiteando a luz 3 anos, porque a SEMA não liberava. E aí eu acabei me envolvendo. E o que acontece? O problema da SEMA é que ela não tem um formulário específico. Então, quando ia para a RGE, sempre faltava alguma coisa, ia e voltava. E se passaram 3 anos. E aí nós tivemos uma interferência ali, e eles fizeram um formulário. E aí
Em 6 meses foi liberado. Então, acredito, vereador Chico, que é preciso sentar, conversar e ver o que poderá ser feito para se agilizar isso. Acredito que tenha solução imediata. Era isso, senhor presidente. Obrigada, nobres pares. Próximo vereador.